Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre uma heurística chamada de heurística pico-fim. Eu já peço aí que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber novas notificações. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre uma heurística chamada de regra pico-fim. O que vem a ser essa regra pico-fim? Primeiro a gente precisa lembrar o que é uma heurística. Uma heurística é um atalho mental. Por que nós temos atalhos mentais? Porque a nossa mente não pode estar a todo momento avaliando todas as informações. Então suponhamos, você tem que atravessar uma rua. Imagina se você tivesse que avaliar todas as informações, calcular qual é a distância do carro até você, quanto tempo o carro vai levar até chegar até você, qual é a distância entre você e o outro lado da rua, qual é a velocidade média que você costuma andar, qual é a velocidade média que você costuma alcançar. Imagina se você tivesse que fazer uma análise toda detalhada de toda a situação. A gente não viveria se antes de toda escolha a gente precisasse fazer uma análise completa das informações. É por isso que nosso aparelho cognitivo ele segue certas heurísticas, ele segue certos atalhos mentais. Mas esses atalhos mentais, eles facilitam a nossa vida, mas eles também podem fazer com que a gente cometa certos erros, certos enganos. E hoje nós estaremos estudando sobre uma heurística chamada de Peak End Effect, ou regra do pico-fim, ou regra do pico-término. Às vezes vocês vão achar assim, Em inglês é peak end, Então, o que é heurística de pico-término ou heurística de pico-fim? Heurística de pico-fim é aquela na qual julgamos nossa experiência passada quase completamente em como ela foi em seu pico, de maior prazer ou desprazer, e em como ela terminou. Então, vamos aqui. Suponhamos que, vamos imaginar uma situação, você foi no cinema. Então você foi no cinema. Depois de chegar do cinema, eu te pergunto: como foi o cinema? Foi uma experiência agradável ou uma experiência desagradável? Se você for fazer uma análise completa da situação, você vai ter que avaliar vários fatores. Primeiro, quanto tempo durou esse filme? Durou 2 horas? Tá, quanto tempo eu fiquei na fila do cinema? Será que foi 10, 15 minutos? Como foi ficar nessa fila? Foi entediante? Tinha outras pessoas para conversar, para trocar ideia? Como foi durante o cinema? Eu comprei uma pipoca? Como foi durante o filme? O filme teve 2 horas. Todas essas 2 horas foram horas super excitantes? Ou será que teve momentos que o filme estava legal? Teve momentos que estava entediante? Imagina então que você vai fazer uma análise completa da sua experiência, momento a momento. Se a gente for fazer uma análise séria, a gente precisaria, então, atribuir valor a cada momento ali no cinema. Então, tempo da fila. Qual que é o valor de prazer ou desprazer desse período que você ficou na fila? Na primeira parte do filme, nos primeiros 5 minutos, o quanto estava agradável, o quanto estava desagradável? Entre 10 e 15 minutos de filme, como é que estava? Qual pontuação você dá de 0 a 10 para aquele momento? E você avalia momento por momento por momento, e depois você faz uma conta aí, e você pode calcular mais ou menos o quanto esse cinema foi agradável ou desagradável para você. Perceba, a gente não faz isso. A gente simplesmente dá uma resposta bem imediata. Olha, o filme foi bom, foi agradável, ou o filme foi péssimo, foi desagradável. Mas se a gente não faz uma análise completa da situação, então em que a gente baseia a nossa resposta? E aí vem a ideia de heurística de pico e fim. O que a gente faz? O que a nossa memória faz? Nossa memória não tem como resgatar todos os momentos do filme, detalhe por detalhe, e fazer uma análise completa e detalhada de como foi a experiência. Por isso, a nossa memória ela se concentra em 2 momentos cruciais. Quais momentos são esses? O primeiro momento é o que a gente chama de momento de pico, ou seja, é aquele momento em que o filme estava o mais interessante, ou que estava o mais desagradável. Ou seja, você tem uma experiência, vamos pensar aqui que o filme foi agradável. Então você tem momentos que o filme está um pouco desagradável, está mais agradável, está menos agradável, e você poderia montar um gráfico, onde você tem oscilações de como está sendo essa experiência do filme. Teve um momento dessas oscilações que foi um pico.
que foi o momento que foi mais agradável de todos, ou o momento que foi mais desagradável de todos se a experiência foi ruim. Esse momento de pico é um momento que vai ter um papel especial na sua memória de como foi a experiência do cinema. Mas existe um outro momento que também tem um papel crucial, que é o momento do fim. O final do filme, essa experiência do final, ela vai ter uma marca especial. Se o filme terminou com um final maravilhoso, que te deixou super feliz, às vezes o filme inteiro foi entediante. Mas se o final foi muito, muito bom, você vai responder para o seu amigo: o filme foi excelente. Agora, se o final foi muito, 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 muito ruim, mas o filme estava até legal, o filme estava maravilhoso, estava acompanhando, estava interessante, mas chegou no final, foi um final horrível. Se alguém te perguntar como foi a experiência do filme, provavelmente você vai dizer que foi horrível, que foi muito ruim. Perceba que é estranho isso, né? Quer dizer que o filme inteiro estava bom, mas porque o final foi muito ruim, para você não foi bom esse filme. Agora, o contrário, às vezes o filme estava entediante, mas o final foi maravilhoso, e você avalia toda a experiência como maravilhosa. Então, geralmente é assim que a gente vai avaliando as nossas experiências. Então, isso a gente chama de efeito do pico-fim. E aí a gente tem alguns experimentos interessantes sobre isso. Por exemplo, tem um experimento que foi feito, acho que por um pesquisador chamado Kahneman. O que ele fez? Ele pediu para as pessoas colocarem a mão dentro de uma água gelada. Então pegou um balde com água gelada, a pessoa colocava a mão dentro daquela água gelada. Esse balde estava ligado, tipo assim, num refrigerador, em alguma coisa que mantinha aquela temperatura. E se o pesquisador quisesse alterar a temperatura, ele podia. Então, a primeira coisa, o que ele fez? Coloque a mão na água gelada. E aí é doloroso, né? Causa uma dor, um certo desconforto você ficar com a mão na água gelada. Ele colocava a água ali nos 14 graus Celsius. Então a pessoa ficava com a mão na água gelada em 14 graus Celsius durante 60 segundos. Aí ele fazia o mesmo depois, né? Talvez com a mesma pessoa ou com o mesmo grupo de pessoas, mas uma outra experiência que também colocava-se a mão na água gelada a 14 graus Celsius por 60 segundos. Só que tinha uma diferença. Na primeira experiência, além dos 60 segundos, ele adicionou algo a mais, esse pesquisador. Ele adicionou um período um pouquinho maior, que foi de mais 30 segundos, em que ele aumentava a temperatura da água para 15 graus Celsius. Como a água está causando um desconforto ou uma dor, porque ela está muito gelada, quando você aumenta 1 grau Celsius, então quer dizer que a água ela fica mais quentinha e mais confortável. Então a dor diminui. Então a gente tem duas experiências. Nas duas experiências, a pessoa fica com a mão na água gelada, 14 graus Celsius, por 60 segundos. Mas a outra experiência, além desses 60 segundos, há um período um pouco maior, de 30 segundos, onde a temperatura ela sobe um pouco e a temperatura da água fica mais confortável. Então vamos, assim, no resultado final que a gente tem. Duas experiências. Primeira experiência, a pessoa fica 90 segundos com a mão dentro da água. Durante esses 90 segundos, 60 segundos, essa água está gelada, 14 graus Celsius, mas no finalzinho, 30 segundos, essa água ela está menos gelada. Na outra experiência, a pessoa fica com a mão na água um tempo menor, não é mais 90 segundos, mas é 60 segundos. Mas a pessoa fica todo esse período de 60 segundos com a água a 14 graus Celsius. Não há uma mudança de temperatura no final. Numa análise racional do que a gente tem aqui, é óbvio que a experiência de maior tempo ela foi pior. Mesmo que no final a pessoa tenha aumentado um pouco a temperatura da água, o período de tempo foi maior, foi 90 segundos. E a pessoa teve os mesmos 60 segundos com a mão na água gelada a 14 graus Celsius. Na segunda experiência, ela foi melhor. Por que ela foi melhor? Porque ela durou menos tempo. Mesmo não tendo havido um aumento na temperatura da água no final, a pessoa ficou menos tempo, só 60 segundos. Só que quando você vai perguntar para as pessoas qual experiência foi melhor, elas falam que a experiência de 90 segundos foi melhor do que a experiência de 60 segundos. Ou seja, que ela sentiu menos dor, que foi menos desconfortável. Por que isso acontece? Porque as pessoas avaliam aquela experiência pelo final.
A experiência de 90 segundos, por mais que ela tenha durado mais tempo, ela terminou melhor. Ela terminou com a água numa temperatura mais agradável. A outra experiência, por mais que ela tenha durado menos tempo, ela não terminou com uma temperatura melhor. Portanto, as pessoas avaliam a experiência onde a temperatura ela está mais confortável no final, mesmo que essa experiência tenha tido uma maior duração, como uma experiência mais agradável. O mesmo acontece quando a gente considera, por exemplo, tratamentos. Então, às vezes a pessoa tem uma doença. Então, ela precisa passar por um tratamento por causa daquela doença. Você pode ter um tratamento que começa com pouca dor e o tratamento, na medida em que ele vai se tornando mais intenso, ele vai aumentando a dor. Então, imaginamos um tratamento, sei lá, pode ser um tratamento para câncer, por exemplo, que passa por algum tipo de terapia química ou alguma coisa assim, que envolve uma certa dor. E suponhamos que esse tratamento, no seu início, ele tem pouca dor, mas à medida que o tratamento vai progredindo, ele vai aumentando a dor. E aí chega no final do tratamento, a pessoa é curada, mas chega no final do tratamento, e o final do tratamento é uma dor muito grande, porque o tratamento, à medida que ele vai avançando, a dor vai avançando. E quando o tratamento termina, tem um pico máximo de dor, que é o final do tratamento. Perceba que esse tratamento começou, a gente poderia até fazer um gráfico, com pouca dor, ela foi aumentando, 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 aumentando. O pico do tratamento é o final do tratamento, onde há um pico maior de desconforto. Mas a gente poderia imaginar o mesmo tratamento, só que com uma outra estratégia. O tratamento ele começa do mesmo jeito, com pouca dor, e aí essa dor vai aumentando, 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 e quando está chegando no final do tratamento, o médico ele vem e faz alguma coisa de aliviar essa dor. E aí no finalzinho do tratamento ele é mais confortável, ele não é tão doloroso. Então no final do tratamento há uma queda no nível de dor. Perceba, mesmo que o tratamento onde há uma queda no nível de dor dure mais tempo, possa durar mais tempo do que o tratamento onde a dor só aumenta, talvez a pessoa vai avaliar o tratamento mais longo, mas com um final mais confortável, como mais interessante, como melhor, como menos doloroso do que o tratamento que termina com um pico de dor muito alto. Isso às vezes também é chamado de negligência da duração, ou seja, a gente foca no pico e no fim e negligencia quanto tempo durou aquela experiência. Então quer dizer que esses momentos cruciais de pico e o final da experiência, eles acabam contando mais do que quanto durou a experiência. A gente também tem outros experimentos, parecido com o experimento da mão na água gelada. Há experimentos onde você tem uma duração de 20 minutos e uma outra duração de 15 minutos, e aí há um pico de dor no final. Quer dizer, não há um pico de dor, na verdade há um menor desconforto no final. Então aqui há experimentos como, por exemplo, cargas de trabalho. Então suponhamos que você precisa realizar um trabalho. E aí esse trabalho vai ser um trabalho, sei lá, que causa dor. Pode ser um trabalho de ter que carregar alguma coisa pesada, como carregar sacos de cimento, sei lá. E aí vamos supor que você tem, de um lado, um trabalho que vai durar 4 horas e um outro que vai durar 3 horas. Mas no trabalho que dura 4 horas, suponhamos que na primeira hora você vai ter um grau de dor número 2. Vamos supor que você vai carregar 2 sacos de cimento e isso tem um peso, uma certa dor. Na segunda hora, você vai carregar 5 sacos de cimento. Na terceira hora, você vai carregar 8 sacos de cimento e aí termina o serviço. Ou seja, no final do seu serviço, você vai ter que ter carregado 8 sacos de cimento de uma vez. Então o serviço termina com muito peso, com muita dor. Suponhamos que o mesmo serviço agora, só que com uma duração um pouco maior, ou seja, de 1 hora a mais, uma duração de 4 horas, só que na primeira hora você também carrega ali 2 sacos de cimento, ou seja, tem uma certa dor. Na segunda hora você também carrega 5 sacos de cimentos, tem uma certa dor. Na terceira hora você carrega 8 sacos de cimento, aí tem muita dor. Mas na última hora, na quarta hora, você vai carregar só 5 sacos de cimento e vai ser um pouco mais confortável do que a terceira hora. Perceba, nos dois casos o trabalho, a carga de trabalho ela é muito parecida. Mas, no segundo caso, você tem um tempo maior e você vai ter que trabalhar mais, você vai trabalhar 1 hora a mais.
Só que na primeira opção você tem o quê? Na primeira hora 2, na segunda hora 2, na terceira hora 8, na quarta hora não vai ter quarta hora, né? Acabou. Na opção número 2 você tem na primeira hora 2, na segunda hora 5, na terceira hora 8, na última hora 5. Perceba, vamos imaginar que eu coloquei como sacos de cimento, mas você também pode imaginar como níveis de dor. A opção 1 e a opção 2 são iguais. Na primeira hora, tanto na opção 1 quanto na opção 2, o grau de dor é 2. Na segunda hora, tanto na opção 1 quanto na opção 2, o grau de dor é 5. Na terceira hora, tanto na opção 1 quanto na opção 2, o grau de dor é 8. Mas na quarta hora não tem, né? No caso da opção 1, o serviço da opção 1 termina na terceira hora, mas na opção 2 você tem 5 cargas de dor. Perceba, as duas experiências, se a gente for fazer uma análise racional, a experiência que dura mais tempo ela é pior. Mas às vezes, se você perguntar para um trabalhador que num dia ele trabalhou na opção 1, no outro dia ele trabalhou na opção 2, ele vai dizer para você que a opção 2 foi melhor. Por quê? Ela terminou com menos dor, ela terminou com menos peso. Enquanto na opção 1, na última hora de trabalho, a pessoa teve que carregar 8 sacos de cimento, na opção 2, na última hora de trabalho, mesmo que tenha durado mais tempo, a pessoa terminou carregando só 5 sacos de cimento, que é menos do que na hora anterior, onde ela teve que carregar 8 sacos de cimento. A gente pode, isso aqui são alguns experimentos, né? Mas a gente pode pensar em exemplos mais concretos do nosso dia a dia, em que essa heurística está em ação. Por exemplo, né? Você está lendo um livro, sei lá, você está lendo Agatha Christie. E aí o livro está entediante, você está lá lendo Agatha Christie, um romance da Agatha Christie, e você está ali lendo, está entediante, mas chega no final do romance, você descobre quem era o assassino. E essa descoberta foi maravilhosa, assim, para a sua experiência de leitura do livro. Então, por mais que o livro inteiro pode ter sido entediante, a maneira como o livro terminou foi muito envolvente, foi surpreendente, e aquilo fez você avaliar o livro como maravilhoso e você sair indicando para as pessoas que o livro é maravilhoso. Um outro exemplo também, suponhamos que você foi num parque de diversões. Então você está aí na sua cidade e tem um parque de diversões. Você vai para o parque de diversões, mas esse parque de diversões ele está muito cheio. E você então acaba tendo que ficar na fila por 30 minutos. Apesar de ter ficado na fila para andar, por exemplo, na montanha-russa, você ficou ali naquela fila entediante por 30 minutos, quando você pegou a montanha-russa, você conseguiu entrar, a montanha-russa durou 1 minuto, mas foi maravilhosa. Assim, foi lindo, assim, você foi eletrizante, foi emocionante. E aí você chega em casa e a pessoa te pergunta, como foi o parque? Você passou 30 minutos no parque, numa fila entediante, e só 1 minuto no brinquedo. Era de se esperar que você falasse, foi chatíssimo. Mas você fala o contrário, foi maravilhoso. Foi muito bom andar na montanha-russa. Você nem lembra mais do tempo que você ficou ali naquela fila entediante. Tem também pesquisas, né, que mostram que a sequência com que a gente abre uma caixa de presente também pode variar e revelar um pouco dessa heurística de pico e fim. Então, suponhamos que você está no Natal. Você recebeu uns 4 presentes de Natal e você vai abrir esses presentes. Suponhamos que você abre o primeiro presente, era o que você queria, maravilhoso, ganhei uma coisa maravilhosa. Mas você vai abrindo os próximos presentes e aí vai sendo mais presentes que você não queria tanto, que você não gostou tanto, e o último presente que você abre é um presente muito ruim, que você não gostou. Perceba, nessa experiência, talvez se alguém te perguntar o que você achou dos presentes, você vai falar, eu não gostei muito não. Mas pensamos a mesma experiência, os mesmos presentes, mas você abriu eles numa ordem diferente. Então o primeiro presente que você abriu era um presente ruim que você não gostou tanto. O segundo presente também não era tão legal, mas o último presente que você abriu era justamente o presente que você queria, um presente maravilhoso, um presente que você gostou muito. Quando alguém te perguntar o que você achou dos presentes, talvez você responda, amei os presentes. Perceba, eram os mesmos presentes, só mudou a ordem que você abriu os presentes. Numa você abriu o melhor presente primeiro e deixou os presentes ruins para o final. Na outra, você abriu os piores presentes primeiro e o último presente que você abriu era o melhor. Como a gente tende a dar mais peso para a última coisa,
você avalia que naquela experiência que você abriu o melhor presente por último, ela foi uma experiência melhor. A gente pode imaginar outros exemplos. Há exemplos, por exemplo, no mundo do trabalho. Isso pode ser interessante para quem estuda, por exemplo, psicologia organizacional, no contexto das empresas, no contexto dos trabalhos. Então, por exemplo, se você deixa a experiência melhor para o final, pode ser que aquela experiência melhor no final até faça a pessoa esquecer do que pode ter sido ruim em todo o caminho. Por exemplo, você pega um Uber. Às vezes o Uber atrasou, às vezes você entrou no carro, o banco estava desconfortável, mas chegou no final do trajeto, a pessoa que estava dirigindo o Uber te cumprimentou, te tratou muito bem, te despediu com: nossa, tenha um bom dia, foi muito bom te trazer até aqui. E a pessoa é comunicativa, e naquele final do Uber, a pessoa te tratou tão bem, te deu um tchau tão legal, que você esquece o que foi de ruim durante a experiência e enfatiza o final da experiência. E aí você vai lá, dá estrelinha no Uber, você dá muitas estrelinhas porque a pessoa, no final da corrida, te tratou de uma maneira muito boa. Um outro exemplo pode ser também num restaurante. Às vezes a comida no começo não estava boa, o atendimento no começo não estava legal, mas no final, quando a pessoa veio te trazer a sobremesa estava uma delícia. Ou no final, quando você foi pagar, a pessoa do caixa te tratou muito bem, de uma maneira muito aconchegante, e por isso você avalia aquele restaurante como muito bom, porque no final as coisas se saíram muito bem. A mesma coisa acontece numa apresentação. Então, às vezes você vai apresentar um trabalho e você quer falar assim: nossa, em que ordem eu apresento as coisas? Às vezes você deixar o mais interessante para o final vai fazer com que as pessoas tenham uma percepção mais positiva da sua apresentação. Então esses são alguns exemplos, da heurística de pico e fim. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, já ficou um pouco grande, então já vou encerrar aqui. E compartilhe este vídeo com aqueles que possam se interessar por esse assunto.